Olá, é um prazer estar com vocês nessa edição aí do HackDev Summit. Agradeço muito o convite para poder participar e compartilhar com vocês um pouquinho aí da experiência e vamos estar falando sobre a criação de APIs utilizando .NET e apenas a lógica de APIs de inteligência artificial. Então, vou falar brevemente sobre quem eu sou Márcio Nizola. Sou arquiteto de software no CIT, professor também na ETEC de Itu. Trabalho com programação aí há muito tempo, desde 92 vivo disso, mas já comecei a programar lá em 1989, então tenho bastante tempo aí de estrada. Hoje minhas principais tecnologias são aí C#, PHP, Python, JavaScript, Angular, um pouquinho de MAUI, fora outras que a gente nem usa mais ou que só foram provas de conceito, né? Tem aí o link do meu LinkedIn para que vocês possam acessar. Também sou Microsoft MVP, premiado aí no ano de 2022 para 2023, então já faço parte aí dessa seleta comunidade e estou sempre compartilhando aí com vocês material de pesquisa, material de provas de conceito, etc, para ajudar todos aí na formação de mais conhecimento, né? Então hoje o tema nosso é sobre inteligência artificial. Então, antes de mais nada, seria legal estar explicando para vocês dois conceitos aí bem importantes que dizem o que é a inteligência artificial no ponto de vista de modelos. Então a gente pode dizer que temos aí a IA estreita e geral. Qual a diferença delas? A IA estreita também é chamada aí de IA fraca. Ela é conhecida como uma inteligência artificial específica feita para sistemas de tarefas específicas, limitadas. Então ela tem sempre um domínio definido. Esses sistemas são especializados, eles não têm uma capacidade de generalização. Então, por exemplo, um chatbot, reconhecimento de fala, sistemas de recomendação, eles vão estar sempre preparados para serviços específicos. Já existe também o termo aí IA geral, o IA forte. Esse é conhecida como a superinteligência e ela é um nível mais avançado de inteligência artificial, que seria para reproduzir de fato a inteligência geral humana, né? Esses sistemas seriam capazes de fazer qualquer tarefa intelectual que um humano fosse fazer, incluindo aí raciocínio abstrato, aprender novos conceitos, se adaptar a diferentes cenários. Hoje não é bem o que a gente tem por aí e nem estamos próximos disso, que o dia que começar a ser desenvolvido e conseguir esse objetivo, podemos ter medo realmente dessa IA forte, mas por enquanto são apenas IAs em contextos específicos, muito longe da falácia do pessoal que coloca medo aí que a inteligência artificial falou que ia destruir a humanidade, etc. Se ela não tiver um poder de processamento e for uma superinteligência, isso aí são só divagações aí de um mecanismo para escrita de texto, e só isso. Então, a IA generativa, o que vem a ser isso, né? Hoje existe um boom aí no assunto, falando sobre inteligência artificial, principalmente aí o ChatGPT, entre outros aí o DALL-E, que cria imagem, e tem uma infinidade aí surgindo, né? Então, a IA generativa é feita com a capacidade de aprender padrões complexos de comportamento a partir de uma base de dados. Ela é do tipo estreita, então, como eu já falei antes, ela é limitada no seu conceito, ela não é uma inteligência geral. Através de uma técnica chamada aprendizagem de máquina, que é o machine learning, né, que tanto falam, as IAs generativas como o ChatGPT, DALL-E conseguem reproduzir conteúdos após receberem um treinamento. Então elas são treinadas com contextos delimitados para que possam reproduzir o comportamento que é esperado. E aí entra muito o termo engenharia de prompt. Vocês também devem estar ouvindo falar disso por aí, né? Quem já brincou com ChatGPT e tudo mais sabe que ele é uma interface super simples, tem só um prompt no qual a gente interage com escrita e ele vai fazer aquilo que a gente pedir, em termos de gerar textos, gerar imagens, etc. Então a engenharia de prompt ela vem aí
como uma técnica para que se desenvolva as perguntas certas para obter o resultado certo das aplicações. Então a gente vai ver muito chatbots e assistentes virtuais que ajudam aí a otimizar a interação entre o usuário e IA. A gente vai ver geração de conteúdo, né? Poderemos criar prompts que incentivem a IA a gerar um conteúdo de alta qualidade, como redações, scripts de vídeo, postagens de rede social, código de programação, análise de sentimentos, projetar prompts que ajudam a IA a analisar um sentimento de um texto, tradução de idiomas para criar prompts que ajudem a traduzir corretamente vários idiomas e resposta a perguntas, formular prompts que ajudem a IA a fornecer respostas precisas e úteis para perguntas específicas. Então é dentro disso que a gente vai fazer um pouquinho aí do nosso projeto, criar aí respostas para perguntas. Então, voltando aí no conceito desse tipo de IA, ela é caracterizada como um modelo LLM. O que vem a ser isso? A tecnologia LLM, que é o Large Language Model, é uma técnica de inteligência artificial que foi desenvolvida a partir de uma série de avanços em áreas como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, redes neurais, etc. A criação dessa tecnologia teve início na década de 80, com o desenvolvimento de modelos de linguagens baseado em regras. Em 2015, a empresa OpenAI lançou o modelo de linguagem GPT, que é o que a gente tem falado aí, o famoso ChatGPT, né? É o Generative Pre-Training Transformer, que utilizava uma arquitetura baseada em transformers para gerar texto de alta qualidade. Então vejam que não é uma coisa que nasceu de ontem para hoje, ela vem sendo desenvolvida ao longo do tempo por experimentação, melhorias, etc. Então a gente vai falar agora sobre o nosso tema, que é desenvolver aí uma integração. Então, para que a gente possa integrar uma IA com uma aplicação, a OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, ela disponibiliza uma integração com sua inteligência artificial na forma de uma API. A camada gratuita dela, que é a versão 3.5, ela é muito sujeita a instabilidades, tem acesso falho, além de quando a gente acessa de forma gratuita, tem um crédito e prazo de duração limitados. Ela também está disponível para ser contratada direto pela OpenAI ou pela plataforma Azure, que é o que nós vamos fazer uso aqui. Para acessar, é preciso ter uma assinatura dos serviços e o seu acesso em larga escala é pago, porém a performance é bem melhor. Então aquela reclamação que o ChatGPT falha muito, trava, etc., nas plataformas pagas não acontece, porque já está sendo cobrado um valor e certamente eles vão disponibilizar a infraestrutura bem melhor do que gratuita. Então, sobre o nosso projeto, o que nós vamos estar criando aqui? Nós vamos criar uma aplicação que elabore roteiros de viagens baseados nas informações da IA. Nós vamos fornecer um roteiro de viagem para X dias para locais diversos, incluindo principais pontos turísticos, opções de hospedagem, locais para almoço e jantar. E também vamos ter um outro serviço para fornecer detalhes sobre os locais que serão exibidos. A ideia desse projeto é a criação de uma integração que eu possa permitir que outros aplicativos acessem esse serviço e tenham as respostas para fornecer informações para suas telas, né? Então, para começar, esse case, só contar rapidinho um pouco a história, aproximadamente em janeiro, com esse boom do ChatGPT, eu comecei a brincar um pouco com as aplicações de inteligência artificial e tudo mais, e comecei a testar possibilidades, e dentre elas eu criei uma aplicação. Na época essa aplicação foi gerada com um simples chamado HTTP mesmo, e eu me comunicava com essa API de forma síncrona, né? Eu enviava mensagem, ela respondia e eu conseguia ter aí respostas para perguntas. Aí em seguida eu resolvi tentar criar prompts para que eu tivesse um retorno em formato de mensagem JSON,
que, como todo mundo aí conhece, né, JSON é um formato aí já bem difundido e tudo mais, e aí a resposta ficaria fácil, porque eu vou serializar essa resposta e utilizar dentro de uma aplicação. E aí eu comecei os testes, fui formulando os prompts e tudo mais, e aí eu fiz a primeira versão. Essa primeira versão funcionou, tá, inclusive para teste em caráter assim experimental, a gente tentou fazer um aplicativo, brincar um pouquinho e tudo mais, e deu certo. E aí, esses últimos tempos, eu descobri que a Microsoft estava lançando aí uma nova integração, uma nova forma de utilizar o OpenAI. Então saiu uma biblioteca, que ela está ainda em padrão beta 6, mas logo vai ser liberada a versão 1.0 dela final, e essa integração ela trabalha de uma forma um pouco melhor, porque eu tinha bastante trabalho na primeira versão para conseguir desmontar aquela mensagem que chegava e tirar dela de dentro o JSON. Porque o ChatGPT, na sua integração direta, como um HTTP client e tudo mais, eu tinha que ter bastante trabalho. Agora não, ficou bem mais simples a utilização. Então, nesse cenário aí, a biblioteca da Microsoft, ela tem 3 tipos de definições para as mensagens. Eu posso criar um array de mensagens para estar enviando em cada requisição. Então, o core de qualquer comunicação com essas ferramentas de IA é que ela não tem uma memória da sua conversa. Ela não vai memorizar, eu falei com o Joãozinho ontem e aquele prompt que ele está me respondendo de novo aqui, que está lá na telinha lá, eu vou continuar aquela conversa. Não, na verdade aquela interface salva a sua conversação e quando você envia uma nova requisição, ele manda tanto as primeiras perguntas como as respostas e aí ajuda a formar o contexto daquela conversa. Então é baseado nessa interação de uma ou mais mensagens que ele consegue continuar a conversa. Não é que ele tem uma memória de quem ele conversou e o que está respondendo. É algo que está programado ali. Esse é o ponto mais importante disso. Então eu posso estabelecer uma linha de raciocínio sequencial para que as respostas sejam mais assertivas, tá? Então, nesse cenário, usando aí a biblioteca da Microsoft, a gente vai ter essas 3 definições. A System, então eu posso guardar uma mensagem nessa sequência dizendo que ela é do sistema, ela é uma pré-programação que eu estou estabelecendo para essa aplicação. Eu tenho o tipo de mensagem user, que é a mensagem que o usuário está enviando para a máquina, e eu tenho a mensagem assistant, que seria a mensagem que o próprio assistente respondeu. Então eu consigo formar a linha do tempo com a mensagem do sistema, o que o usuário perguntou, o que o assistente respondeu e assim por diante. Outra pergunta, outra resposta do assistente e vamos montando aí uma linha de raciocínio. Lembrando que a ferramenta GPT tem um número limitado de tokens, ela conta a comunicação em formato de tokens e aí ela vai interagindo e colocando isso até um limite, depois ela não vai conseguir mais responder e começa a desprezar algumas mensagens para continuar a conversa, tá? Então, como é que eu consigo obter um JSON na resposta de uma inteligência artificial? Esse é o grande segredo aí da coisa. Para que a gente consiga obter essas respostas, categorizar, a gente tem que ter um padrão e dessa forma, através de prompt, nós vamos fornecer um modelo de JSON exemplo e pedir que as respostas da IA sejam no formato especificado. Então, eu criei uma mensagem inicial do tipo System na minha aplicação, onde ela vai vir com essa frase: sua resposta deverá vir em formato JSON conforme o exemplo que vou fornecer. Você deverá estruturar o mesmo resultado, como neste modelo de exemplo, em um array JSON, pronto para deserialização. Sua resposta deverá conter apenas o JSON, sem nenhum comentário. E aí vem o exemplo que eu coloquei ali, a propriedade information, e deixei escrito, colocar o texto da resposta, e link, colocar o endereço do site. Então estou sendo bem específico quanto ao formato que eu quero e o que ele vai preencher nesse exemplo. Então o que a gente precisa para transformar isso numa aplicação? Então a gente precisa de uma linguagem de programação para fazer as requisições HTTP,
assinar um serviço de inteligência artificial, afinal usar de forma gratuita não é uma boa opção. As experiências que eu tive, a primeira chamada falhava, aí você fazia 2 ou 3 chamadas, depois tinha uma terceira que falhava, isso quando o serviço não estava fora do ar por excesso de demanda. Então a melhor opção é usar o serviço pago. Colocar uma configuração da comunicação com esse serviço, né? Nós vamos ter que colocar na nossa aplicação as chaves de acesso e tudo mais para poder executar aí esse trabalho e criar os prompts para comunicação com a IA. Então, depois de feita a aplicação, a gente vai lá e coloca esses prompts específicos para poder falar com a IA. E quais foram os serviços necessários? Então, como eu hospedei essa aplicação no Azure, eu contratei o Azure Web App e também fiz uso da inteligência artificial OpenAI, mas da Microsoft. Então, ela está no Azure. Então, contratei lá no Azure Microsoft OpenAI. E aí, vamos para o modelo de prompt número 1. Esse prompt número 1 eu utilizo para montar um roteiro da viagem. Então a ideia é que ele forneça um roteiro citando para mim vários detalhes aí que como eu vou descrever. Então o texto que eu passei foi: faça um roteiro de viagem de 5 dias para a Grécia e, conhecendo os principais pontos turísticos, indique um hotel e locais para almoçar e jantar, baseados nas melhores experiências dos usuários em formato JSON. Conforme exemplo abaixo, você consegue estruturar o mesmo resultado neste modelo de exemplo, em um array JSON pronto para deserialização. E aí eu passei o exemplo do array JSON. Então, a inteligência artificial ela é capaz de interpretar essa conversação e me devolver a resposta em formato JSON. Isso é o ponto bacana da conversa, que daí ela passa a responder com o JSON. E aí eu fiz o prompt número 2, que é para dar detalhes dos pontos turísticos. Então esse aí eu exagerei um pouquinho no texto, mas ficou bom o resultado. Então a proposta da pergunta é: você atuará como um guia de viagens, falando sobre o que há para se conhecer nos lugares que forem apontados na visão do que um turista gostaria de ver, inclusive falando de dados históricos do local, curiosidades como a data da criação do local, fatos históricos que já aconteceram, pessoas famosas que estiveram ali, e citar se é cobrada a entrada, se tem horários específicos ou alguma restrição para crianças ou idosos. A sua resposta deverá vir no formato JSON, conforme o exemplo que vou fornecer. Você deverá estruturar o mesmo resultado. Então abaixo ali tem o modelo, né? Então, como neste modelo de exemplo, em um array JSON pronto para deserialização, sua resposta deverá conter apenas o JSON, sem nenhum comentário. Essa é a instrução que eu coloquei para que ele pegasse a informação, colocasse na caixinha e o link junto. Então vejam que foi bem estruturado ali. Essa parte que está separada ali embaixo fazia parte ali da mensagem inicial que eu mandei para a máquina mesmo, né? E aí, onde entram as coisas mais complicadas, né? A gente fez uso aí do pacote Nugget. Então ele é uma versão 1.00 beta 6, para quem trabalha com .NET vai estar disponível isso, para quem não trabalha com .NET seria necessário utilizar realmente uma chamada HTTP client de qualquer linguagem aí para ter o acesso direto ao serviço, mas não é nada difícil também, tá? Aí tem o link da página da Microsoft, onde a gente pode obter maiores informações sobre implementação, uso dessa biblioteca, né? E aí vamos falar um pouquinho do código. O que esse código tem de diferente aí? Vocês vão ver que esse é o método que obtém o itinerário. Então aqui no método eu recebo uma request, que vai ser nada mais do que o nome de uma localidade, quantos dias eu quero ficar naquele local. A gente instancia o serviço aqui OpenAI Client. Eu criei também uma lista de mensagens de chat aqui, nova, limpinha, e para começar a conversa com a inteligência artificial, eu adiciono uma mensagem aqui. Então eu coloco message add, estou adicionando uma mensagem nova, e aí eu coloco:
que é uma nova mensagem de chat com a regra, o chat role aqui de system. Então, aquilo que eu falei antes, a regra system diz que é uma instrução do sistema. Então, aqui eu coloquei num arquivo de constantes, né? Prompt constantes, itinerary question. Então, a minha pergunta inicial, que na verdade não é nenhuma pergunta, é uma orientação, eu estou dizendo para que ele formate em formato JSON, traga tudo que eu quero ali. E aí eu monto aqui embaixo outra pergunta. Então essa segunda pergunta é o destino. Eu faço uma concatenação com o nome, aqui a quantidade de dias e coloco quantos dias. E envio aqui também, mas daí já é uma chat role do tipo user. Então o meu usuário está falando destino, coloca a cidade, a quantidade de dias, escreve dias. Simplesmente isso. Como o meu prompt inicial tem uma instrução já que eu só vou mandar o destino e a quantidade de dias, ele sabe interpretar isso. E aí eu passo aqui as configurações, executo e aqui ao final eu já faço uma deserialização da resposta. A minha resposta, eu coloquei aqui um console para poder ver também na janelinha de console do API, mas ela vai estar aqui mostrando para mim em formato deserializado aqui numa lista de Destination Models, tá? Então essa é a única e prática forma que eu achei de chamar usando essa biblioteca. Vejam que é muito simples, qualquer um consegue utilizar. E aí, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do código disso, tá? Então aqui a gente tem uma aplicação feita, ela é bem simples. Eu abri uma aplicação do tipo Web App. Essa aplicação, ela veio aqui com seu Program CS, que é o padrão do .NET aqui, onde eu tenho toda a inicialização dela. E fiz os endpoints aqui no formato Minimal API. Então tenho aqui o Get Itinerary. Então, na verdade, eu obtenho o itinerary, ele é um modelo post porque eu estou mandando em formato JSON, né? Poderia ter feito um get também e mandar via URL, mas como a gente tem muito acento, tem cidade com nome complexo, preferi fazer um método post aqui. E aqui embaixo eu tenho o Place Information também, que é para buscar as informações. Então vocês vejam que é bem simples, né? Para quem não conhece Minimal API, pode acessar meu blog lá que tem bastante material explicando como usá-lo e tudo mais. Eu hoje não consigo mais criar uma API nova em formato antigo, como controller e toda aquela parafernália de código. A gente faz um endpoint aqui de uma forma muito mais simples e prática, né? Então vocês vejam que eu simplesmente recebo aqui uma request, valido de uma forma bem simples aqui se ela tem o nome, se ela tem a quantidade de dias, para não complicar, e executo o meu serviço Get Itinerary, que nada mais é agora do que aquele serviço que eu mostrei para vocês aqui. Então já está prontinho aqui o código, tudo mais, e eu fiz também o Place Information, que obtém aqui as informações de um local. Então eu vou colocar aqui um breakpoint neste ponto aqui, vou colocar nesse ponto aqui também, e a gente vai executar aqui para ver o que acontece. Espero que o serviço não falhe, né? Então a gente tem aqui a aplicação, eu já criei com o Swagger prontinho aqui para poder testar pelo Swagger se eu quiser, mas eu já deixei uma coleção pronta aqui para testar. Então eu tenho aqui o Itinerary Maker, que inclusive tem o histórico aqui anterior. Vou colocar uma outra cidade aqui, vamos colocar aqui Paris, e aí ao submeter aqui ele vai executar o método getItinerary e lá dentro, ao ser executado, ele está carregando aqui, chegou a resposta. Então, olha, o getItinerary trouxe aqui para nós um resultado, e nesse resultado nós temos aqui, olha, a cidade de Paris com o almoço, o hotel específico, o jantar e pontos turísticos. Então ele citou aqui 5 pontos turísticos para um dia. Veja que para cada dia ele tem um roteiro
Então vou deixar isso aqui executar, a gente vê pelo Postman. Então voltando aqui para o Postman, ele tem aqui o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto dia, e cada um ele cita alguns pontos turísticos para se conhecer. Então já tem a dica ali dos pontos turísticos. É uma interação bem bacana. E qual a vantagem disso? Eu não precisei me preocupar com onde, quando e quem vai dar o input dessa informação. A informação vem da IA. Se ela está certa ou não é outro ponto para se discutir, mas nós temos como obter essas informações de uma forma bem simples e prover aí uma solução rápida. Eu vou executar novamente aqui, vou colocar outra localidade aqui, vamos para o Brasil, Salvador, Bahia. E vamos submeter. Então, o método aqui, eu vou entrar agora dentro do método para que a gente veja. Então, ele vai alimentando aqui as informações e quando ele chega aqui na requisição onde ele passa, vocês podem ver que ele já tem duas mensagens aqui dentro. Ele tem a mensagem inicial, que é a instrução básica para ele, dizendo que ele vai atuar como um guia de viagem. Tem todo um roteiro aqui de texto que eu coloquei para estar orientando a melhor forma. Inclusive eu coloquei um detalhe que se os pontos turísticos estiverem a mais que 100 km, ele deverá mudar de hotel para a data dos passeios que estão mais distantes. Então a gente pode ir colocando bastante informação. E assim que eu executo, né, vou seguir aqui o fluxo, ele faz a chamada, tem um tempo razoável aí de resposta. Obviamente, como eu estou na minha máquina, isso vai ter um delay da chamada e tudo mais, mas quando o serviço está lá direto na infraestrutura do Azure, o desempenho é bem diferente. E aqui eu consigo ver a resposta. Então, quando a resposta chega, como eu treinei para que ele viesse direto em JSON, nós temos aqui a resposta no formato JSON. Então, a gente pode brincar com esse JSON como quiser. E aí eu tenho a devolutiva já no Postman aqui com todo o roteiro direitinho. Para quem conhece aí Salvador, olha, ele já tem aqui os pontos: Pelourinho, elevador, mercado modelo, farol da Barra, inclusive colocando aqui coisas que estão próximas, né? No outro dia aqui ele coloca a igreja, a sorveteria, Forte, Ilha dos Frades e assim por diante. Então tem todo esse detalhe aí. E aí eu fiz também o outro endpoint, que é o Place Info. Então eu coloquei aqui Pumapunku no Peru e peço para que ele traga para mim a resposta. O formato é muito similar ao que eu fiz da pergunta, né? Vocês viram lá o exemplo. Então ele vem e traz para mim aqui informação e o link com todo o detalhamento aí daquele ponto turístico. Então a ideia é compor aí uma ferramenta, um app de celular, por exemplo, que eu possa buscar informações específicas e ele vai gerando o roteiro para mim. Olhando aqui para a aplicação, a gente não tem muita sofisticação, tudo coisinha simples. Então eu tenho aqui uma pastinha para colocar as classes, ó, credencial, modelo de destination, modelo de place, que seriam os lugares. Eu tenho aqui o serviço específico, que foi usado só 2 métodos aqui. E aqui os contratos de request, que eu usei o tipo record. Tem o formatinho aqui da resposta, né? Então voltando aqui para nossa apresentação. Então tem aqui o exemplo da execução de um itinerário. Aqui a resposta que ele devolve para nós desse itinerário, né? Então vocês já viram aí ao vivo como isso funcionou. Temos aqui também o exemplo da execução do método PlaceInfo, que vai lá buscar as informações da localidade. E aí tem um outro exemplo, até para deixar para vocês,
que é esse exemplo falando um pouquinho da conversa sequencial, porque quando a gente está rodando, por exemplo, no ChatGPT, naquela interface gráfica que nos é fornecida, a gente tem uma interação sequencial, eu vou traçando uma linha de raciocínio. Eu fiz já teste com essa implementação, que não era o escopo desse projeto, mas mostrando para que todos conheçam, eu tenho um do while acontecendo aqui. A lista de mensagens ela é declarada fora, então a cada interação que eu faço aqui eu estou adicionando. Eu envio a lista no request, mas quando chegar a resposta aqui, eu também adiciono essa resposta junto com a sequência e eu já fiz testes e tudo mais. A conversação tem o mesmo efeito do que a gente faz na interface do ChatGPT. A gente vai manter aquela linha de raciocínio e vai desenvolvendo. Inclusive, fiz teste já de mandar parte de um código-fonte para fazer conversão quebrado em pequenas instruções e ele conseguiu resolver isso para a gente. Então, é mais uma forma aí de utilizar essa biblioteca para interação. Então aí, como considerações, com essa abordagem a gente pode criar inúmeros serviços como assistente de problemas mecânicos, montagem de treinos para exercícios, receita aí para cozinhar, resumo de livro, uma infinidade de aplicações, né? Tudo que tiver na base de conhecimento dessa IA pode ser utilizada e tem também o lado mal, que a gente tem que tomar cuidado que existe uma situação aí de IA que é bastante comum, que quando ela não sabe um assunto ela costuma inventar e é chamado até de alucinações. Isso ainda não existe uma solução, é algo que tem risco de acontecer com certeza, mas a gente está fazendo isso mais para um cunho estudantil, de entender essa abordagem e está criando ferramentas. Outras coisas podem ser feitas também com a IA, como por exemplo, geração de imagens. Se você precisa gerar imagens dentro de um contexto, você pode criar uma ferramenta de prompt que acesse um banco de dados, por exemplo, de produtos e peça para ele gerar imagens dos produtos. Posso pedir para que ele gere imagens, por exemplo, de locais nessa API, por exemplo, se eu quisesse gerar locais geográficos ali, ele fazer uma imagem através de outra ferramenta de IA, a gente pode pedir para que o próprio prompt peça para que ele detalhe claramente como uma outra IA gere uma imagem da forma como a gente está querendo. Eu já vi isso em prática por outras pessoas aí, deu muito certo. Ele escreveu um prompt perfeito ali para geração de imagem, ficou bem bacana. Então é uma infinidade de coisas que a gente pode interagir usando essa biblioteca e a inteligência artificial OpenAI. Então eu tenho aí meus contatos para quem quiser ter acesso, tem aí meu LinkedIn dentro da Linktree, tem o GitHub, tem o meu blog, e no meu GitHub também vocês vão ver muita postagem, exemplo de código e em breve eu vou estar colocando esse código aí também para que vocês tenham acesso e possam brincar um pouquinho aí com a aplicação. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês dentro dessa apresentação, espero aí que tenha atendido as expectativas e qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser bater um papo, me adiciona no LinkedIn, chama lá, dentro da possibilidade a gente vai estar conversando aí, trocando uma ideia. Agradeço aí a todos vocês, obrigado.